nesse mês de aniversário de Santo André, um presente da família Zanei. O Dr. Zanei, filho de Afonso Maria Zanei. Portanto, Afonso Maria Zanei, filho, nos traz esse retrato, o retrato do papai, vereador por muitas legislaturas em Santo André. E todo esse acervo de lembranças da Santo André do quarto centenário, da São Paulo do quarto centenário, da lembrança, uma medalha da inauguração do Paço Municipal de Santo André, construído entre 1965 e 1969, na gestão do Fioravante Zampol, inaugurado pelo prefeito Newton Brandão, todos saudosos. A carteirinha de vereador de Afonso Maria Zanei, original, assinatura dele, assinatura do presidente da Câmara Municipal. Gente, uma coisa... O festejo de aniversário foi em 53. No ano seguinte é inaugurada a Companhia Telefônica da Borda do Campo, a CTBC. Né? Então foi feito um prato, uma cerâmica com o símbolo da companhia. Olha, cada coisa que você pegar, você se transporta para São Paulo, para Santo André do passado. Lembram da Brasilite, a fábrica Brasilite na Vila Prosperidade, na divisa com São Caetano? Com o Pires, ainda de Santo André. Olha, lembrança do quarto centenário, aqui sim, São Paulo, 1954. 1954. Um outro desenho também de 54. Esse é de Santo André. São Paulo, 1954. Esse é de Santo André. Esse é Santo André? É. Ah, tá. Aqui São Paulo e a nossa Santo André. Santo André, um ano mais velho que São Paulo de Piratininga. Olha aqui. Olha o João Ramalho, olha o nosso padrinho aqui. No programa anterior, o escritor Sr. Paulo Costa, de Mogi das Cruzes, falou bastante dele, lançou um livro sobre João Ramalho, um livro romanceado com crônicas de João Ramalho. Essa xícara, a gente vai virando, vai acontecendo e tal. Quem lembra do restaurante O Rei? O Rei, que ficava na Avenida Pereira Barreto, 1396. Tá aqui, olha, a lembrança. Bonitinha. E assim por diante. É o mesmo? É o mesmo. Esse é o mesmo? É. Essa é a parte dos objetos, a parte museológica. Aqui já mostramos a foto do saudoso Afonso Maria Zanei, e toda essa documentação. Gente, olha, a coluna Memória vai documentar um por um, vocês acompanhem, porque são verdadeiras relíquias. Uma delas que chamou a atenção, né, em 1962, o baile de formatura de um curso de corte e costura Yamamura, Foto Tóquio. Olha só, os japonesinhos, Yukio Hona, do Foto Tóquio, que ficou há tanto tempo. Aqui ainda estava na Coronel Alfredo Flacker, mas depois funcionou aqui embaixo. Olha, essas coisas são a nossa história. O responsável por tudo isso é esse moço, um médico, filho do saudoso Afonso Maria Zanei, o Afonso Maria Zanei filho, que quando tudo isso aconteceu estava nascendo. Você é de 53, não lembra nada disso, mas guardou tudo isso. E você está passando para a gente essas coisas, trazendo para mostrar. Isso é memória. A memória a gente tem que manter viva. Né? Não adianta nada eu ter tudo isso e deixar guardado. A gente precisa dividir isso com todos os saudosos de Santo André e com a gente nova, que mal conhece a história da nossa cidade. Que pegou tudo pronto, né? Pronto, é verdade. E foi uma luta. Eu estava comentando antes da entrevista, lendo o Estadão, abril de 1953, de repente está lá, numa das páginas do jornal, uma foto enorme, que nós estamos mostrando agora para vocês, uma foto enorme
de vereadores de Santo André em 1953, visitando o jornal O Estado de São Paulo, entre os vereadores Afonso Maria Zanei, com dois objetivos. Um, agradecer a cobertura que o Estadão estava fazendo dos festejos do quarto centenário. E a segunda, para dizer ao redator-chefe que tramitava na Assembleia Legislativa um projeto de lei para a criação da comarca de Santo André, que abrangeria São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Consequentemente, São Bernardo do Campo, o distrito de Diadema, que era distrito ainda, e São Caetano, e Santo André, toda essa linha que vai de Mauá até Paranapiacaba. Então, uma luta dos vereadores, entre os quais o seu pai, pela conquista do poder judiciário em Santo André, que hoje é uma realidade. É verdade. Que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, vereadores que acho que nem tinham subsídios, né? Trabalhavam praticamente por amor à cidade. Sim. Por amor à cidade. E que precisam ser lembrados. Como era Afonso Maria Zanei? Bom, o que eu tenho de memória do meu pai, ele era farmacêutico, né? Prático de farmácia, que depois, com mudanças na legislação, passaram a responder como sendo farmacêuticos. Ele começou trabalhando numa farmácia, isso quando garoto, lavando frascos, uma farmácia que tinha na Alfredo Flacker. E, posteriormente, ele montou a farmácia dele, do outro lado da rua. E essa é a lembrança que eu tenho do prédio antigo. Era um terreno em declive, que tinha uma construção na beira da calçada e uma outra construção nos fundos, que depois, em 1969, em 1970, foi desapropriada, né, para poder abrir a Avenida Perimetral. Bom, meu pai, na minha infância, foi uma pessoa que a gente tinha um contato importante, mas não tão intenso em função da atividade dele com a farmácia, com a Câmara Municipal. Mas sempre foi uma pessoa tranquila, muito afável, amigável, gostava de atender a todos, né? E essa é a memória que eu tenho dele. Passou uma fase difícil, onde teve que se desdobrar com a doença de minha mãe, que veio a falecer em 69, mas que soube superar tudo isso e, graças a Deus, deu uma boa criação a nós todos. O nome da mamãe? Clotilde Martins Zanei. Martins do Marigo Martins? Nada, não tem parentesco. Não. Na verdade, o sobrenome da minha mãe é Ele Martins, né? E tem tios, irmãos dela, que são Martim, que esse é o sobrenome real da família, né? Minha mãe hoje... Desculpa a emoção. A sua emoção é a nossa emoção, viu? De repente você... Sabe, o doutor Afonso chegou aqui na redação do Diário com 2 sacolas, gente. 2 sacolas de material. Quer dizer, esse é um país sem memória? Mentira! As pessoas guardam, as pessoas preservam. E o exemplo que o senhor está dando para nós é uma coisa assim, realmente de emocionar. Gente, olha, é uma montanha, verdadeiramente uma montanha. São livros, são fotografias, são catálogos. Eu estou aqui com o hino de Santo André, olha, oferta da Câmara Municipal. Meus amigos vereadores atuais, vamos reeditar. Hoje não precisa ser disco de vinil. Né? Não precisa ser disco de vinil. Hoje, sabe, vamos mostrar o nosso hino. Olha, 2 professores aqui do Américo Brasilense que foram os compositores, e está aqui, o hino gravado. Imagina a dificuldade na época para fazer isso. Esse documento é fantástico, doutor. Esse documento é maravilhoso. Quando você estava nascendo, em 53, Santo André realizou a grande feira industrial, comercial e de serviços do grande ABC. Em que lugar?
no centro expandido. O nosso centro é o eixo da Bernardino de Campos, Estação, Oliveira Lima, Alfredo Flacker. Os nossos governantes do passado estavam pensando numa praça. Santo André não tinha uma grande praça, tinha a Praça do Carmo. Então, fundaram, criaram, construíram a Praça Quarto Centenário, por causa de 53. E fizeram essa exposição. Feita a exposição, fizeram um catálogo. Catálogo é uma coisa pequena. Não, é um livro. É um livro de 146 páginas, com todas as empresas do grande ABC da época que patrocinaram, que expuseram o seu material. Isso ficou para a história. Quem foi Victor Cian? Quem foi Hermínio Cataruzzi? Olha outra família que tinha uma fábrica de tecidos de arame, Dom Bosco, na rua Siqueira Campos. Isso é história, isso é história. Então, além da exposição, que quem viu, viu, quem não viu, tem aqui o catálogo, perfeito, intacto, colorido. Na contracapa, Fiação Nice de São Caetano, na Avenida Goiás, não existe mais. E na capa, claro, o nosso padrinho. Olha, o senhor está de parabéns, viu? A gente se sente emocionado realmente em ver que o senhor compartilha isso com a gente. Antes de passar para a gente, foi lá no Museu da Cidade. O Museu da Cidade viu toda essa... Isso aqui olha, merece ser exposto, né? Merece ser mostrado para... E o que a gente puder fazer em termos de mostrar... Olha, imagina, tudo colorido, que coisa linda. Quantos irmãos? Então, nós somos em 3. 3 irmãos? Nós éramos 2, eu e meu irmão Sérgio, e meu pai ficou viúvo em 69. Quando inaugurou o Paço. E, posteriormente, acabou se casando novamente com Dona Zélia Parra, e desse casamento eu tenho mais um irmão, o Ricardo. São 3 meninos, então? Agora somos 2, né? Com o falecimento do Sérgio. O senhor é médico? Isso. O Ricardo é jornalista. Jornalista? Ele tem uma função importante na ESPN hoje. É mesmo? É Ricardo Zaney? Ricardo Zaney. Legal. E, Ademir, se desculpa, mas queria voltar só um pouquinho atrás à para terminar vontade. De falar de É um minha mãe. bate-papo, é um bate-papo. Eu estou assim, entusiasmado, eu quero mostrar tudo isso. Não vai ser possível, mas na coluna Memória nós vamos mostrar. Perfeito. Minha mãe, ela foi professora no antigo Américo Brasiliense, que era uma escola de madeira, ali onde é o Correio Central hoje, né? E depois ela lecionou durante uns 30 anos na Júlio de Mesquita. Ela era professora de português. E hoje tem uma escola lá no Jardim Santo André que tem o nome dela. O nome dela. E nós estamos mostrando agora a fotografia dessa escola. Né? Então seria Escola Estadual... Professora Clotilde Martins Zaney. Professora Clotilde Martins Zaney. O Zaney é uma família antiquíssima. Sim. Foram lançados 2 livros sobre famílias ilustres de Santo André e está lá a família Zaney. Não sei se o senhor tem esse livro. Não. Eu vou providenciar uma cópia eu disso. agradeço. E o Afonso Zaney está no Almanaque dos Vereadores, Sim. que a gente fez com muita alegria. São 2 edições. A Câmara Municipal editou, aliás, Câmara, precisamos atualizar, porque o último saiu em 2006, 2007, vieram novos vereadores, né, tem que contar essa história. Mais de 15 anos. Olha, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município de Santo André, a data aqui bonitinha, 2 de outubro de 59. São informações. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria do Interior, tá lá, tem aqui a participação do Zaney. Uma lei importante, a lei número 4.320, 17 de março de 64, estatui normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e dos Municípios, CEPAM. E assim por diante. Tudo devidamente guardado e preservado esses anos todos. Por quê? Porque você já tinha esse espírito? Então, meu pai sempre foi de guardar muita coisa. Né? Muita coisa se perdeu com o tempo. Né? Ele gostava muito de esportes, então tudo que falava do Aramaçã,
e que saía na época na Gazeta Esportiva, isso tudo ele tinha guardado. Mas com o tempo, o local onde estava guardado acabou, por efeito de chuva e outras coisas, né? Acabou estragando muita coisa. E o que eu fui conseguindo salvar, depois do falecimento dele, mesmo antes, a gente foi guardando, tinha muita coisa guardada. Devo ter muita coisa ainda encaixotada, mas que eu não, até pouco tempo não tive coragem de abrir. Certo. Mas que aos poucos eu vou levantando e dentro do possível trazendo para você. Tá, olha, o espaço está aberto, a gente trouxe. Eu não conhecia, eu até confundi, olha, eu confundi o Dr. Zaney com o radialista Zé Lau, que é um dos nossos próximos entrevistados. Eu não o conhecia. Leitor da coluna, me passou e a gente realmente está surpreendido com isso. A gente não conhecia 90% do material que está aqui. Esse prato aqui eu ganhei um exemplar, eu tenho guardado, né, da CTBC, que me foi passado pelo saudoso professor Oscar Garbelotto, lá de São Caetano. Né? Mas olha, a maior parte disso tudo a gente desconhecia e a obrigação nossa é dividir com o leitor. Verdade. E a televisão é o primeiro pontapé para mostrar isso. Não resta dúvida. Que faculdade o senhor cursou? Eu fiz a Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Tá. Na época, foi uma briga em casa, porque quando eu prestei o vestibular, eu passei lá e passei aqui em Santo André, na Medicina ABC. Que estava começando. Começando. Eu seria da terceira turma daqui. E a família pressionando, né? Todo mundo andreense para que eu fizesse faculdade aqui. Mas a gente fez aquela continha simples de aritmética, e transporte, alimentação, mensalidade, tudo saía bem mais em conta ir para São Paulo do que ficar aqui. E aí acabei cursando lá. A sua especialidade? A minha especialidade, eu sou clínico, né? Eu tenho título de especialista em clínica com especialização em urgência e emergência. Né? Eu faço pronto-socorro, hoje UPA, né? Aqui em Santo André até hoje. Até hoje? É. E onde que o senhor... Hoje eu estou lotado na unidade da Perimetral. Ah, aqui no centro. Isso, Esse É último... nova, né? Ela é... Mais ou menos. Já tem um certo tempo, mas ficou abandonada há uns 4 anos, né? Tanto que quando foi reformada, dava dó de ver o prédio, porque além de terem roubado todos os metais de banheiro, cozinha, roubaram até batente de portas e portas, né? Estava um verdadeiro abandono. Mas eu trabalhei durante 33 anos no pronto-socorro do Bangu, lá na Rua Avaré. Do outro lado do outro lado, Estrada de Ferro. E, paralelo a isso, né, eu exerço medicina do trabalho. Atualmente eu estou afastado por motivo de saúde, mas em julho vence minha licença e vamos voltar. Joia, que beleza, tá certo. Bom. A sua infância em Santo André, onde que você estudou o curso? Então, na época era curso primário, né? Era o grupo escolar, né? Ah, onde é o museu? Onde é o museu. Tá. A minha filha caçula brinca comigo, ela fala, pai, você está tão velho que onde você estudou já virou museu. Então, Santo André era outra Santo André, né? A gente jogava bola na rua. Tem um fato interessante que, se acontecesse hoje, talvez fosse até motivo de linchamento. Morávamos na Abílio Soares e quando foi feito o calçamento da Abílio Soares, a máquina que fazia a terraplanagem era a atração da molecada. E o tratorista, ele punha 2, 3 moleques na máquina e descia a rua com os moleques na máquina. Chegava na Alfredo Flacker, ele manobrava para subir, descia quem estava em cima, subia mais 2, 3 moleques, subia na máquina. Imagina isso hoje. Né? Impensável. Impensável. Né? Quer dizer, você conviveu com as ruas centrais de terra batida. De terra, né? Jogava bola. Jogava bola. Hoje, Perimetral, né, Alfredo Flacker, que tem o nome até hoje, né, Perimetral, é a pista rebaixada. Ali tinha trânsito nos 2 sentidos, com ônibus que ia para o bairro e ônibus que vinham do bairro para o centro. Era permitido estacionar, né?
E era uma maravilha, você atravessava tranquilo. Depois de calçada Abílio Soares, a gente descia de carrinho de rolemã e várias vezes não conseguia brecar o carrinho, frear o carrinho, atravessava a Freio do Flávio. E nunca foi Nunca atropelado. aconteceu nada com nenhum de nós. Eu lembro do colega nosso, também saudoso, Rafael Guelta. Ele falou que jogava bola na rua Senador Flaca. Senador Flávio. Improvisava o gol lá, né, uma É. camisa e tal. Imagina jogar bola na Rua dos Bancos, né? Na Rua dos Bancos. E ele jogava futebol lá. Aí o senhor fez o grupo escolar. Depois eu fiz o Américo Brasiliense. Né? Ainda não nesse prédio novo. Já. Eu já era o prédio novo. O prédio novo acho que inaugurou em 64. A se mamãe não me que engano. lecionou no prédio, No prédio antigo. antigo. Né? É. O novo é de 62. 62, é. Eu lembro de quando inaugurou, que foi uma festividade enorme, né? E o que mais chamou a atenção de quem foi acompanhar a inauguração é que teve um desfile com a banda dos Fuzileiros Navais, que ficaram, nem sei, mas para a memória da gente foi talvez 1 hora tocando, mas não deve ter sido tudo isso. Né? Américo Brasileiro. Américo Brasileiro. Depois o vestibular. Aí eu prestei o vestibular e fui para São Paulo. Quando eu fiz a faculdade, fiz a residência, a especialização, a pós-graduação, mas sempre trabalhei aqui na região. Nós temos o doutor Israel Cirlinas. Israel Cirlinas. Aliás, Cirlinas, a gente está com saudades de você, viu? É um pesquisador. Ele fez vários trabalhos, vários livros sobre a medicina, a saúde e sobre os médicos. E ele, provavelmente a sua biografia está lá no trabalho dele, alguma Pode coisa ser. está, porque ele é realmente Israel Cirlinas, né? Que foi, a gente chamava Israel da Fiel, porque ele era corintiano. E foi contratado para acompanhar as obras do estádio do Corinthians. Uhum. Então ele dava plantão lá e fotografava, ia mandando as fotos do andamento das obras. Né? Israel, volta pra gente aí, vem contar as histórias. E a gente tem um presente para o senhor. Eu agradeço. Vanderlei dos Santos foi um grande historiador. Ele trabalhou a vida toda na Câmara, no Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo e manteve muito contato com a gente. E ele fez um livro sobre os antecedentes históricos do ABC, até 1892, quando é criada a Câmara Municipal. Uhum. E esse livro foi lançado em 92 pela Prefeitura de São Bernardo. E logo depois do lançamento ele muda para Franca, ele vai trabalhar no arquivo de Franca e vem a falecer. E a viúva dele, a Rose, nos procurou com muitos livros dele, que o pagamento dele foi receber uma quantia de livros, e ele não teve tempo de distribuir. Sim. E a Rose falou, Ademir, passa para quem gosta de história, de memória. Eu falei assim, como é que eu vou fazer? Os centros de memória já tinham os livros, né? Aí surgiu a ideia, os nossos convidados vão receber esse livro. Ademir, então a gente passa com você com muita alegria. Eu agradeço e vou ler com bastante interesse. Tá certo. E agradeço mais uma vez a sua presença. Isso é relíquia, isso é história, a nossa história, a história de Santo André. Prazer em te conhecer, menino. Olha, vai abrindo lá os volumes, vai passando para a gente e a gente vai divulgando. Com toda certeza. Esse material eu vou deixar com você para poder ir divulgando na coluna. Eu vou reproduzir tudo. Eu prometo não quebrar nada. Não, isso eu tenho certeza. Prometo não quebrar nada. Eu tenho uma história... eu fiz uma entrevista com um senhorzinho da família Demarque, de São Bernardo, que ele tinha uma fábrica de refrigerantes, refrigerantes Alegre. Ele produzia lá o refrigerante e vendia. E quando eu entrevistei, ele me emprestou um rótulo Guaraná Alegre. Eu falei, eu vou reproduzir, depois eu devolvo. E eu não achava mais o rótulo. Eu não achava onde eu coloquei esse rótulo. E agora, como é que eu vou fazer? Né? Ele me confiou em mim, né? É que no banco de dados arquivaram numa pasta errada. Ele nunca me cobrou, né? E eu fiquei assim na esperança de encontrar. Um dia foi encontrado.
Aí eu fui devolver. Falei, não, fica com você, eu tenho um monte desse rótulo. Por isso, desde então, eu tomo muito cuidado para a gente reproduzir tudo isso e mostrar para o nosso leitor e para o nosso agora telespectador. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Na próxima semana, mais um convidado para falar da fascinante história do grande ABC. Até lá, muito obrigado.